cercar ele. Aflições vão continuar tendo, mas Deus, Ele o tempo todo te dá direção para você não se achar, né? A Bíblia fala que você não pode, não se estripe, né? Não se garanta que você, no seu próprio coração, na sua mente, nos seus pensamentos, porque nosso coração é enganoso, ele vai te dar direção que não vai ser bacana. Então as direções o tempo todo tem que ser do Senhor, né? O tempo inteiro. Deixa de fazer, até fazendo um almoço, está pedindo a Deus misericórdia ali, que tem muitas pessoas fazendo almoço que a panela de pressão explodiu na sua cara, o tige explode, uma coisa assim, uma coisa. Mas, pastor, isso acontece, mas Deus no controle, Deus vai te dar uma direção naquele momento, pelo menos você sair da beira. Já aconteceu comigo. Eu estou em certa situação e do nada vim na mente para sair daquela situação e dar alguma coisa muito errada ali, que se eu tivesse ali eu tinha dado problema. Então Deus ele se direciona no tempo todo naquilo que o ser humano está vivendo no momento, não tem? Há 100 anos atrás ou mais não tinha televisão. Depois de uns anos para cá, uns 50 anos para cá, 60, não sei, começou a ver a telinha de televisão. E do mesmo jeito que Satanás vai se infiltrando, aonde o ser humano vai se inteirando, Deus também entra. E a escolha é sua. Para dentro da televisão, naquela época passada, surgiu isso aqui hoje, o cara fala assim, isso aqui, ou os pregadores falando, até que mesmo, pregadores falam celular, e eu também falo, celular, Deus é pai. Se você não souber usar, joga ele fora. Porque você vai matar e atropelar sua alma com ele. Se os seus olhos forem luz, o corpo todo vai ser luz. O que é ser luz? É você olhar para aquilo que não vai atropelar a tua alma. E se você olhar, Deus já sabe que vai haver um desejo dentro do seu coração. E se você olhar para as coisas de Deus dentro do celular, você vai ser atraído para buscar a Deus. Mas se você olhar para dentro do celular, para as coisas escuras, aqui dentro do celular, tanto na televisão, tanto nas telinhas que tiver, notebook, tudo, você consegue botar um centro espírita dentro da sua casa. Ele ali vai rodar. Você pode até dar umas rodadinhas também e chamar pelos orixás, eles vão vir. Você acredita nisso? Pela telinha. Mas também você pode botar culto o dia inteiro dentro da sua casa. Louvores o dia inteiro. Adoração o dia inteiro. Atraindo o quê? Restauração na sua alma. E se a sua alma ficar deprimida e for atropelada pelo pecado, naquilo que você vê e naquilo que te atrai, vai ser riso e gargalhadas quando você entrar na área escura, que é o pecado. Você tem momentos de riso e o pecado te engana. Ele dá um engano. Tem aqui na Bíblia, se eu pegar para pregar nisso, eu vou de capa a capa aqui, nós fica aqui até de manhã, que não pode, tem 40 minutinhos para me falar uma coisa, todo dia que eu estou pregando. E todo dia que eu estou pregando só muda as direções, mas toda a direção que Deus vai, em direção da sua alma, vai para dar refrigério para ela, não atropelar. O que José fez? Todo mundo sabe a história de José. 3.000 anos atrás, praticamente, uma mulher tentou agarrá-lo dentro do quarto, e era a sua patroa.
E ele já tinha esse entendimento que eu estou falando com você. O que ele fez? Ele não deixou a alma dele ser atropelada. Porque se ele entrasse naquela mulher casada, mulher do patrão dele, ia ser uma traição terrível. O patrão dele tinha dado. Vai lá ler a história de José, não assiste só o desenho, não. Não assiste só o filme, não. Vai lá, procura na Bíblia. Gênesis, se eu não me engano, a partir do 35, começa a contar a história de um jovem de 17 anos. Para a juventude de hoje, os mocinhos de hoje, não falar que Deus só usa pessoa velha. Não, você é crente porque você já viveu a sua vida. Não. Teve um momento na minha vida que eu agi para deixar atropelar minha alma. E a minha alma foi um atropelamento de carreta que passou em cima dela. E eu só vivia deprimido, oprimido, com medo de morrer, e ficava de depressão debaixo das mesas. Mas teve um momento legal de pecado. Quando você está pecando, você morre de rir, você está tomando uma bebida, você está traindo a sua mulher, você está fazendo uma coisa, fazendo outra, escondido. Tudo que você faz escondido é pecado. Se você não puder revelar para ninguém, sai fora. Aí José, o que ele fez? A Bíblia está ali falando. Ele morreu daquela situação. Para você ter uma ideia, o pecado tentou pegar a roupa dele, a camisa dele. Ele deixou a camisa para trás e saiu correndo. Isso aqui é o manual do fabricante. Você tinha que ter curiosidade nisso. Falar, por que José correu de um momento tão gostoso que ele podia passar com aquela mulher? Porque tem momentos que você vai passar com aquela mulher, você que é homem, ou você é mulher e você vai passar com aquele rapaz, que eu não vou falar que não é gostoso, não é bacana. Vai te levar para um local muito bonito, às vezes bacana, pagar toda a conta, aquele lugar que você nunca entrou, mas é um local indevido, é a pessoa que você não pode estar. Porque Deus tem uma pessoa preparada para você, que você vai poder entrar e sair em supermercado, em viagens, em qualquer carro, fechado, vidro preto, vidro claro, andar na praia de mão dada. É ela que Deus deu para você. Teve um dia que eu tive que fazer um trabalho de uma pessoa. Me ligaram, posso falar abertamente, né? Eu tive que ir lá resolver um problema dentro de um motel. Pastor, falei, eu não posso ir aí, meu irmão. Ele falou, mas você tem que ir resolver essa causa. A pessoa tocou no seu nome e você, eu falei, rapaz, eu não sou obrigado, mas eu vou uma estratégia de ir aí. Aí fui, conversei com a minha mulher. Falei, olha, tem isso para resolver. Vamos comigo? Ele falou, vamos. Peguei lá, botei a mãozinha com ela e fui lá na frente do motel, entrei, resolvi a causa que eu resolver lá dentro. Que a pessoa saiu da minha mulher, toda aparecendo ainda, nós fazendo questão de aparecer se tivesse alguém olhando. Eu posso entrar com ela onde for. Tem alguns que vão me criticar no local, mas com a mulher não. Essa eu posso estar com ela lá. Mas eu poderia pegar uma diaconisa e falar bem assim, aqui na igreja, vamos lá resolver isso, que eu não posso lá sozinho. Eu poderia fazer? Vou falar. Eu poderia pegar uma levita, uma obreira aqui na frente, uma jovem, ó, tenho que resolver um problema, eu não posso sozinho, tal, vão comigo? Não posso. Tem áreas que danifica, atropela a sua alma e a alma do irmão. Você quer ver quando você consegue atropelar a alma da outra pessoa com as suas atitudes? A Bíblia fala bem assim, ai daqueles que desviar um dos meus pequeninos do caminho. Se você soubesse o que significa esse versículo. Por isso tem pessoas aí,
falta de entendimento, que entrou até em mosteiro, convento, e se isolou. Pelo menos aqui eu não vou escandalizar ninguém, deixa eu ficar quieto aqui, botar uma. E ficar ali, escondido aí 10, 20 anos, com coisa que se pode fazer isso. Não pode. Você tem que vir para o meio da igreja e ficar no meio de pessoas doentes. Pastor, mas todo mundo aqui é doente, até o pastor, que Jesus veio para nós, os doentes. Nós temos áreas para ser sarada. Nós temos mania de entrar em qualquer área e querer fazer do nosso jeito. E a Bíblia explica o tempo todo que não é assim. Você vai atropelar a sua alma. Você atropelou sua alma da depressão, da opressão, da desespero. Se você tem isso na sua linhagem, vai ter vontade de se suicidar, de se matar, de tão ferida que a alma fica. Por causa do pecado. Teve um dia que Deus falou para o rei de Israel: eu quero que você cumpra essa missão. É uma coisa até meio bruta, tá? Mas Deus mandou na época. Entra nessa cidade pecadora aí e mata tudo. Não deixa nem capim vivo. O modo de falar. Entende? O rei foi lá e obedeceu a Deus, mas achou os animais bonitos. Falou: esses animais aqui eu posso levar para Deus e sacrificar. Matou toda a cidade, mas salvou o rei da cidade e levou lá para Israel, achando que Deus ia aprovar isso. Se eu não me engano, isso está em Samuel. Eu acho que é 1 Samuel capítulo 15. Vamos, se você quiser abrir aí. Capítulo 1 Samuel, capítulo 15. Deixa eu ver se é isso aqui. 15. Vamos lá, vamos no 17 para ver se é isso. 17. Ó, está escrito assim, ó. O profeta chegou para esse rei e falou bem assim: ô rapaz, no 17, 15, 17. Prosseguiu Samuel falando, né? Porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel, e não te ungi, e não te ungiu o Senhor, rei de Israel? O profeta falou com ele: rapaz, você não era nada. Eu fui e levantei você, cara. Mas para que eu te levantei? Eu estava com você comigo. Você não era nada, ou às vezes você não é nada, mas você não tem noção do que Deus vai fazer com você. Vai te levantar, mas quando Ele te levantar, Ele vai te levantar para quê? Qual é o motivo? Foi pregado isso aqui na abertura aqui com o pastor Márcio. Para que Deus te trouxe até aqui? Para colocar poder sobre você, ensinar como é que você adquire poder. Não existe poder no sacrificar para Deus, não tem? O que é sacrificar para Deus? Não tem poder nisso aí. Isso aí é complemento. Tem gente que acha que o poder está aí. Ir para o monte, vir para a igreja. Tem gente que pensa que é isso. Falar em línguas, louvar aqui na frente, ou pregar. Isso não é o poder que Deus dá. O poder que Deus dá para você é na obediência. José sabia que não podia pegar aquela mulher que não era uma mulher que era preparada para ele. Para você ter uma ideia, além dele não pegar a mulher, sair correndo dela, depois ele foi acusado que pegou. E tem pessoa que é acusada que não pegou, aí com a mente
mundo está me acusando, então eu vou fazer mesmo. Vai atropelar sua alma. Nas igrejas eu já vi isso. Uma igrejinha que eu fui lá em um outro município para resolver algo lá, uma irmã de quase 40, 30 e poucos anos. Ela estava numa situação lá, e houve uma acusação na igreja que ela estava fazendo, eu não fiz, agora eu vou fazer o que eu estou falando. Ué, a Bíblia fala que quando alguém te acusa sem você dever, é para você se alegrar, não é para você fazer não. Glória a Deus. Quando alguém te acusa de uma coisa que você não está fazendo, a Bíblia fala isso em Mateus capítulo 5, para você se alegrar, que mentindo estão falando coisa no seu nome. O próprio Deus fala que assim vai entrar na frente da sua causa, quando você está verdadeiro com Deus. Não estou falando pela boca de homem, estou falando pela Bíblia. Se você tem dúvida de alguma coisa que você está fazendo errada, será que isso é errado? Procura o pastor da igreja. E não deixa ele falar por conta dele, não. Manda ele abrir na Bíblia, onde tem aquilo ali que você começou a sentir de fazer. E você sentiu que está errado. E as pessoas arrumam um jeito de inventar as modas para querer fazer aquilo que desagrada a Deus. Eles insistem em querer encaixar a Bíblia nos prazeres dessa carne, não tem? Como assim, pastor? A Bíblia está falando, Deus está falando, isso aí não é bom, vai danificar. A pessoa insiste. E fala ainda como Caim falou. Deus falou com Caim, rapaz, eu já estou vendo o pecado na sua tampa. É só você vir trazer a oferta bacana que eu vou entrar e vou fazer a mesma coisa que fiz com Abel. Dá uma aparência que aquela noite Deus não estava muito bem para pregar, não tem? Ele falou com Caim e a Bíblia diz que Caim não está nem aí para Deus. Virou as costas, foi lá e armou uma armadilha com o irmão dele e matou o irmão dele. Você acha que isso não quer dizer alguma coisa para você nessa noite? Caim e Abel? A Bíblia está falando com você, Deus está falando com você. Ô minha filha, faz direito que eu vou entrar com poder, vou preparar seu casamento, sua faculdade, preparar o seu futuro, vou fazer tudo por você. É só você obedecer. Caim na época virou as costas para Deus e acabou, não quer nem saber. Mesma coisa que na igreja. Você saiu ali fora depois da pregação, você sabe o que é certo, mas você já enfiou algo no seu coração. E fala essa palavra ainda, não tem nada a ver. Aquele pastor fez, fulano fez, ciclano fez. José não fez isso. Eu tenho certeza que a maioria dos homens naquela época que estava junto com ele chamou ele de otário. Porque aqueles homens falavam, se eu tivesse no seu lugar, eu tinha feito coisa pior, eu tinha tomado a mulher do cara. Mas José não fez. Uma pergunta que eu quero fazer para você, para a igreja do Senhor: se ele tivesse feito, os planos de Deus tinham acontecido na vida dele? Não tinha. Você acha que com a sua rebeldia, os planos de Deus mesmo assim vai acontecer na sua vida? Não vai. Não acontece. Eu sei o que é chorar querendo fazer uma coisa. Falei, Senhor, mas todo mundo faz. Aí eu entrar na Bíblia e Deus começar a falar comigo. E eu ir lá e me segurar no joelho. E Deus me dá a resposta com 5, 10 minutos eu ajoelhado.
Deus, Ele nunca está ocupado para você. Nunca. Você pode estar passando por qualquer situação, ligar para Ele meia-noite, 1h da manhã. Quanto mais de madrugada, melhor. Ele nunca vai estar dormindo. Também de dia, no trânsito, no ônibus, andando, no banheiro, quando você vai, aí você está andando, pede para ir lá no banheiro. Quantas vezes que eu já fiz isso? Eu entrei dentro de um banheiro, numa prova muito grande, dentro das áreas. Eu sou muito sanguíneo, né? Tem a natureza ainda agindo em mim, mas Deus me ensinou com a palavra. Mais vale para ele um homem ou uma mulher que controla o seu espírito do que aquele que toma uma cidade e invade alguma coisa. Quer sair bem em tudo, numa discussão, numa situação qualquer, ele quer sair bem. A soberba do homem, Deus quer derrubar ela o tempo todo. E foi difícil para derrubar a minha, tá? Foi difícil. Minha soberba era terrível. A minha boca era flecha assim que saía destruindo tudo. As palavras que saíam da minha boca, as pessoas danificavam, não tem? Discussão, qualquer coisa que eu entrava. Eu que era o sartão. Hoje é contrário. Se quiser entrar numa questão comigo, eu vou botar você como certo. Se você está certo, continua. Dentro da igreja tem guerras, tem pessoas também querendo agitar a situação, né? Tanto para a minha parte ou eu para outra pessoa. Se nós não vigiarmos dentro da casa do Senhor, Deus é Pai. É o local mais de guerra que tem. O diabo vai querer ir em boate, ou boteco, ou bar, ou em boca, para querer fazer alguma coisa lá, ele vai querer vir aqui para dentro. Eu falei com o pastor uma vez, o pastor falou: pai, diabo não entra na minha igreja não, rapaz, vai ler Bíblia. Deus estava fazendo uma reunião lá no céu, reunião com tudo lá, com os anjos, uma reunião que Deus fez. Satanás estava sentadinho lá, pai. Deus perguntou para ele: o que você está fazendo aí? Você está arrumando? Estou rodeando a terra. Mas estava lá na reunião. Você acha que dentro da igreja não vai estar sentadinho aí, para colocar sono em você, te tirar a atenção dessa palavra para você mudar de vida? Você acha que o diabo não vai estar nos bancos da cadeira, lá para cima, irado, porque não pode fazer nada com você? Porque se tem profeta e não tem pecado, você entrou com o pecado aqui dentro da igreja, Deus vai desfazer a obra do diabo aqui dentro. E vai desfazer, clarear sua mente. E sua mente estava obscura antes de entrar aqui. E você entendeu, quando sai ali, ele te pega de novo, se você dá a brecha. Vai para casa em demonia, eu já cansei de ver isso. Libertação na hora, que não sair daqui limpe, não chegar ali, o demônio entra de novo. Por quê? Porque ele entra de novo. A casa ficou vazia. A intenção do coração não era aquela. Veio pela emoção. Veio porque não entendeu, mas veio. Eu não entendi, entendeu nada. Rapaz, se você entender, o Espírito Santo, quando coloca na cabeça de alguém que ele é real, você nunca mais sai da presença de Deus. Você pode ter as quedas e querer cair, mas ele não te deixa cair. E você entendeu? Por isso que tem uma luta danada aqui para uma alma tentar entender essa mensagem. E às vezes você prega 1 ano, 2 anos, 5 anos, a pessoa não entende. E é o Espírito Santo que revela. Ele revela para você, vai chegar lá fora, você não é. Ah, mas a carne é fraca. Pega e faz o que Deus está mandando. Você vai ver o poder que vai ficar sobre você. A Bíblia fala que você andando normal aí, você vai ser a mesma pessoa. O Samuel vai ser o Samuel, a Ivy vai ser a Ivy, a mocinha vai ser a mocinha, a Marita vai ser a mesma pessoa. Vai chegar em casa, se tiver pai, se tiver mãe, vai benção, pai, benção, mãe. Ei, tal. Uai, essa menina não pediu benção, mas o que houve? Já começou a mudar. Nossa, você vai aonde? Eu vou tal lugar. Eu não quero que você vá lá não, pai. Esse negócio, tá bom, pai. Não precisa não. Glória a Deus. A escola era o maior problema na escola. Daqui a pouco a melhor
mudar a história. Aí o que você acha que vai cair sobre você? Poder. Quando você dobrar o joelho, seu pai que é drogado, seu pai que é bêbado, ele sai da droga, ele para de beber. Pastor Márcio falou que uma pessoa que precisa. Foi ele que falou isso? Foi o Valdemir. Foi Márcio mesmo? Pastor Márcio? Uma pessoa que Deus precisa. Deus me pegou 11 irmãos, com José 12, para usar a família toda, não. Ele pegou um José. Aqui está escrito assim: então disse Saul no 20 a Samuel: pelo contrário, dei ouvido à voz do Senhor e segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou. Olha bem, hein? Saul, com tudo que o profeta falou, ele pegou e para o profeta e falou: pelo contrário, você está todo errado, eu fiz tudo que Deus mandou. Você lembra de quem aí na igreja? Até hoje. Pastor, você está todo errado. Não é assim não. Pastor, tem alguém conversa. Olha só no 20 o que Saul respondeu para Samuel. Então disse Saul a Samuel, vou ler de novo: pelo contrário, não tem aquele negócio que Samuel foi falando, que era para você fazer, aí ele falou: pelo contrário, dei ouvido à voz do Senhor e segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou, e trouxe a Agag, o rei lá, que ele mandou matar agora, e trouxe a Agag, rei dos Amaleque, e os amalequitas o destruíram totalmente. Mas o povo tomou o despojo. Quer dizer, ele olhou para o povo que estava tomando pelo despojo. Se o povo está fazendo errado, o pastor tem que entrar, o rei tem que entrar. Opa, peraí, não foi isso que Deus falou, não leva nada, isso aí não está tudo maldito. Aí deixou o povo agir, sendo que Deus tinha dado uma ordem para ele, e ele que é o que comandava o povo. Deus muitas vezes daqui vai me cobrar do pastor. Rapaz, está vendo aquilo lá e não está querendo pregar, por quê? Por isso que eu prego. Eu prego, eu falo. Agora vai depender de você querer atropelar sua alma ou não. Vou deixar ela com refrigério, deixar ela no ar-condicionado, sem depressão, sem opressão. A Bíblia promete que você vai comer o bom dessa terra, se você der ouvido à palavra de Deus, mas não só ser ouvinte, mas praticante. Não adianta ser só ouvinte. Mais 21, mas o povo tomou o despojo, as ovelhas, os bois, o melhor do designado à destruição, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Eu estou fazendo isso tudo aqui para obra. Isso que eu estou fazendo não tem nada a ver. Não adianta, você sabe que não pode. Já foi falado que não pode. É o que falou que não pode, pô. E não é o pastor que fala, é a Bíblia. Se eu tiver em dúvida em fazer ou não fazer alguma coisa na Bíblia, eu prefiro não fazer. Eu fico quieto. Rapaz, eu sei lá, esse negócio vai trazer problema para mim. Não faço. Não tem, você tem dúvida de alguma coisa, coisa tão simples. 22, porém Samuel disse, o profeta respondeu de volta. Olha que coisa tremenda. Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício, quanto em que se obedeça a sua palavra? Olha que coisa doida. Você acha, rei Saul, que às vezes tem rei Saul ali dentro, aqui ó. Rei Saul, você acha que Deus tem prazer que você fique fazendo isso aí? Ou você acha que Deus tem prazer na obediência, em não fazer? Ah, mas eu estou sentindo tanto amor por essa pessoa. Isso é de Deus, não. É menina com menina, menino com menino. Vai embora, não pode.
cochilada, orando. Nós, em vez de quando dá uma revezada para dar uma cochilada, mas chega aqui cansado. Todo mundo. Aí só porque eu estou fazendo isso, estou sacrificando para Deus, eu vou começar a desobedecer em outras partes? Não posso fazer isso não. Por que eu não posso fazer? Você sabe? Porque eu vou atropelar minha alma, vai me dar problema daqui um dia. Eu não quero problema comigo. Eu fico o tempo todo assim, você não acredita. Senhor, cuida das minhas juntas, das minhas mãos, dos meus pés. Senhor, muito obrigado por eu poder estar abaixando, por eu poder ajoelhar e te adorar com 60 anos. Na cabeça, e poder levantar, ó, idade, com dificuldade um pouquinho, mas deito, levanto. Agradeço a Deus por isso o tempo todo. Obrigado por eu orar por aquele irmão, eu vejo que ele está sarando. O poder que só tem botado possível de mim, da minha cabeça, da minha mão, mesmo sendo um homem comum. Você acha que eu vou querer danificar essa coisa preciosa que Deus me deu aqui na terra? Mesmo com a aparência normal de qualquer outro homem aí? Mas a Bíblia que diz isso, não sou eu, as armas da minha milícia, da nossa milícia, opa, não é minha não, tá? É nossa, porque o Pai é nosso. Elas são poderosas em Deus para desfazer as obras do diabo. Que elas são espirituais. Tem pessoas que não creem mais nisso e passam a não acontecer nada na vida mais, porque o poder acaba. Se o poder acabar no seu casamento, ele desfaz. Meter um capeta poderoso para matar ele. Se você, jovem, tem um sonho de uma faculdade, de algo que você quer na vida, um relacionamento amoroso bacana, você sonha com um príncipe, seja uma princesa de Jesus. Faça aquilo que uma princesa faz, a Bíblia te ensina como é que faz. Homem nenhum ensina, mas a Bíblia ensina, Jesus ensina. E vai manifestar poder, vai te dar aquilo que você sempre sonhou. Mas quando você não faz o que Jesus manda, a sua alma é atropelada. E quando eu falo de atropelamento na alma, é atropelamento futuro. O seu futuro fica comprometido. Filho é bênção? É bênção. Mas se ele vier numa hora indevida, fica dando problema. Que a mamãe dele não vai, os sonhos da mamãe acabam. Mas se ela tiver o filho no momento que Deus dá, Deus prospera. Filhinho não vai deixar de ser bênção. Os presentes de Deus são sempre bênção. É você que se precipitou para ter ele. Eu conheço várias pessoas. O filho é bênção, ele cresceu, ele ficou bacana, é bênção. Mas ele veio num momento que não era bacana, danificou. Você pensa que não aconteceu isso na vida do pastor, não? Aconteceu. Deus consertou? Consertou, mas essa alma foi atropelada. Deus teve que me botar na UTI. A alma, tá? Soro, um monte de cirurgia na alma, um monte de trauma para curar, para sarar. Nada disso era para ter acontecido. É o que Deus quer fazer com todo ser humano, mas todo ser humano ele já vem desobediente. Alguns no meio vão ouvir essa palavra e vai pegar. Eu conheço alguns pingados por aí, que ouviu essa palavra, guardou, se guardou, e Deus deu assim algo extraordinário para eles. Não deixou de dar para mim também, mas teve um sofrimento desnecessário. Mas se você teve esse sofrimento, pastor, o ser humano todo ele tem que ter. Não, Deus não fala isso na Bíblia não. Se eu passei, é para que a minha neta não passe, a minha geração não passe, porque eu passei, uma excelente pastor. Agora nós ficamos ensinando a passar pelo mal que passamos. Pelo contrário, nós te ensinamos. Se fizer errado, aí já é com você.
Mas se eu deixar de falar com você, que Jesus é lindo, Jesus te dá paz, Jesus sara a sua área amorosa, Jesus cuida de você, Jesus enche sua casa de filhos, se você quiser. E quando você quer Jesus, a primeira coisa que você quer é ter um filhinho, formar um filho. Glória a Deus por isso. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício, quanto em que se obedeça a sua palavra? Isso é no 22, tá? A parte B fala assim: eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiro. Olha que coisa linda. Obedecer e atender. Às vezes você obedece, mas além da obediência, você atende e fala assim: o que é para fazer mais? Ele vai falando, você vai fazer tudo debaixo de obediência. Tem pessoas na Bíblia que, né, eu posso falar várias passagens, falando a passagem de Saul, a passagem de Ana. Ana, ela entrou dentro da igreja, isso é pregado direto aqui na irmã Rita. Já foi pregado aqui 1 milhão de vezes. Toda vez que prega sobre Ana é um jeito diferente. Porque Deus quer alcançar todo mundo. Não alcançou naquela pregação de Ana, ele vai fazer outra pregação de Ana para alcançar. Na outra pregação de Ana também, ele vai lá na outra pregação e começa a falar. Ana é uma mulher que entrou dentro da igreja e pediu algo para Deus. Aí ali, quando o pastor viu ela, foi lá e chamou ela de cachaceira, de pinguça, rapaz. E aí ela levantou toda sem graça, em vez de mandar o pastor catar coquinho, xingar o pastor, ela obedeceu a Deus. Ela deu a resposta para o pastor da maneira que Deus botou no coração dela, não do jeito que ela queria dar. Olha a diferença. Às vezes você quer falar algo com a pessoa, mas não é aquilo que Deus quer que você fale. Não é aquilo. Deus quer que você fale aquilo que Ele manda você falar, que não vai danificar a outra pessoa. E Ana fez isso. Então recebeu a bênção. O que ela pediu para Deus, Deus deu para ela. Tudo que você está pedindo para Deus, se você entrar num estágio de desobediência e não se proceder como Deus quer, aquilo ali vai servir para você de quê? Problemas futuros. Fazer, você pode fazer o que você quiser. E eu também. Mas não podemos reclamar dos problemas futuros, vai dar problema. Você lembra que eu de vez em quando uso também essa metáfora, ou essa parábola do sinal de radar? Quem é motorista aqui sabe que o radar é o quê? Até quem não é. Passou, o radar está lá de 60, você passou a 60, você pode passar ali 10 anos e você não vai ter problema. É igual na obra de Deus, se você ficar 10 anos pecador, você vai ser. Mas se ele tem algum pecado agressivo, você vai passar 10 anos sem problemas. Deus só vai fazendo você crescer. E Deus também tem os radares espirituais. O radar do homem é 60 quilômetros, o radar de Deus é não adulterará. O radar do homem chega a 80 quilômetros. Mas o radar de Deus já não matarás. O radar de Deus é o quê? Obedeça. Se cumprir esses radares, não ultrapassar além da velocidade. O que é além da velocidade não adulterará? Você adultera. Adulterou, não tem um radar de 60, que você passa ali com um carro a 70, você vai ter uma multa, não vai? No mundo espiritual também você tem multa. E às vezes a multa é até com a morte, paga com a própria vida. Glória a Deus. Você vai entrar em áreas aí que não pode espiritualmente. Você vê isso no celular direto. Jovens, ou rapazes, ou moços, que entram em área indevida,
que são esquartejados, eles são mortos dentro de pneu, estaca fogo neles, viu? Porque ultrapassou uma área espiritual todo dia. Então essas áreas servem para nós. Tem um rapazinho que eu estava ministrando sobre ele, passou um pouquinho aqui já, mas só isso aqui vou encerrar. Eu estava ministrando sobre ele na igreja que eu estava, através de conversa com ele, tudo. Ele chegou na igreja, ele era ladrão, ele usava droga, ele fazia tudo. Aí eu comecei a pregar, eu e o outro pastor, e apacentar, e ele estava no meio. E ele começou a ouvir a palavra de Deus e praticar ela. Meses depois, ele já estava namorando com a filha do pastor. Aí chegou uma profeta na igreja e falou com ele assim: ó, eu sei que vocês querem casar, mas não casa agora não. Deus manda falar isso. Aguarda para Deus tratar você e tratar ele antes de casar. Não levaram a sério não isso. E casaram. E ele foi se desenvolvendo na igreja e chegou até no culto. E a profeta na igreja ainda, né? E ele falava bem assim: tem gente aí que não queria que nós casássemos aqui, ó, nós estamos bem. Não é, cara, não é na hora não. E a profeta ainda falou: ó, cuidado que dois bicudos não se vejam. Deus tem um tratado com vocês antes de casar. Não pode ser casado. Casaram, você precisa ver que destruição que virou a vida daquele casal, assim, de jovem. Tinha uma aparência que estava certo, que casou, que estava tudo certo, mas não ouviram a voz de Deus, para aguardar um pouco. Eles iriam ser impedidos de casar? Não, eu só queria tratar primeiro. Separação. Por último, a mãe dele chegou para mim e falou: rapaz, ele caiu, né? Voltou para as drogas. Porque quando você faz aquilo que Deus não quer, a sua alma é atropelada. Você não aguenta ficar na presença de Deus. Não tem? Você não aguenta ficar. Você atropelou tudo, você não aguenta. Você precisa de outro processo. Aí eu tentei um outro processo com ele e ele não. Foi duro de coração. Por último, a mãe dele falou: rapaz, você está indo lá? Eu falei: não posso mais, eu só posso orar de longe agora pelo seu filho. E orando por ele, mas ele endureceu o coração demais. Porque o pecado, a desobediência, faz com que você endurece o coração. Endurece o coração para quê? Para que o pastor está falando? Não, para as coisas de Deus. Você não vai querer ouvir a coisa de Deus mais. Vai ficar endurecido. Sabe o que aconteceu com o rapazinho? 4 de 12 no peito. Chorei um dia. Ele só falou misericórdia. Ele usava muito essa palavra quando ele estava na igreja. Misericórdia. Ali na hora ele misericórdia. Ele viu a morte. Chegou para ele. Por quê? Você acha que Deus queria aquilo? Mas não, velho. Deus quer fazer você viver e te dar vida com abundância. A Bíblia fala bem assim que Deus quer fazer. Isaías capítulo 1, versículo 18. Deus quer que você coma o bom dessa terra. Deus traz você para conversar, te dá as áreas que você tem que fazer. Você pode estar com o pecado todo vermelho, amarelo, sanguinário, roubador. Você pode estar todo ferrado. Deus vai lá e limpa você e te dá uma nova oportunidade. E ele fala em Isaías capítulo 1 ainda: se você ouvir a minha voz e fazer o que eu estou mandando, você vai comer o bom dessa terra. Mas se você não ouvir, você vai ser devorado à espada. Deus é esse Deus. Amém? Um aplauso bem forte, meu Deus. Vamos colocar de pé. Glórias a Deus. Toda honra, toda glória, todo louvor do Senhor.
José Elias, novamente, não é? É você que é o tio da irmã Jô? Ou não? Não é não, né? Eu estou confundido com a... Ia sempre aparecer no salão, né? Ah, sim, glória a Deus. E me traduz o nome, é Caríssimo? É? Ela é diferente, então o nome Henrique, glória a Deus. Seja bem-vindo em nome de Jesus, tá? Porta aberta aí, hora que puderem dar uns glórias de nós, ouvir a palavra de Deus, dar palavra também, se tiver pronto e apto para dar a palavra para nós também, né? Em nome de Jesus. E a palavra de Deus é linda, né? Vamos dar um bem-vindo para ele, para encerrar. Seja bem-vindos em nome de Jesus. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Glórias a Deus. Do mesmo jeito que viemos para a igreja, bem dito, né? Que Deus fala que aonde a gente entrar, vai ser bendito e sair também. Acho que é Deuteronômio capítulo 28. E nós entramos aqui, fomos abençoados pela palavra, pelos louvores do Senhor, abençoados por estar adorando ao Senhor. Isso aí é uma dádiva para nós. Isso a Bíblia fala que isso dá saúde para os nossos ossos, para os nossos órgãos, para a nossa mente, nosso coração. A nossa alma se refrigera quando a palavra de Deus vem para o nosso ouvido. Você acredita nisso? Dá um refrigério na alma. A alma cansada, bem danificada, ela começa a florescer. Que a Bíblia fala que Deus fala, né? Lindo demais, né? Nem só de pão vai viver o homem ou a mulher, mas também de toda a palavra que sai da boca de Deus. E Deus, ele, a boca dele, ele usa a nossa boca para falar um com o outro. Amém? Vamos orar para nós estarmos indo para a nossa casa. Glória a Deus. Feriadão, né? Boa semana para todos aí. Terça-feira tem culto de oração. Não é culto de oração, é um culto do Senhor. Mas cada um entra aqui na igreja, 8 para as 9. Nós estamos aqui um pouquinho. Nós oramos e vamos para casa. Quarta-feira tem um culto também comigo. É essa oportunidade que Deus está dando aqui nessa igreja para nós estar ouvindo a mensagem da cruz. Amém? Senhor, no nome de Jesus.